Boa tarde, alunos do curso de Bioquímica, do PISM, da turma do Enem Bernoulli. Eu estou dando uma colada ali na apostila para ver qual que é a página que nós vamos trabalhar hoje. Hoje o nosso assunto é a Revolução Inglesa, tá? A página é página 47 da apostila de vocês. Mas antes de nós irmos propriamente dito, ao tema na Revolução Inglesa, eu quero dizer para vocês que nós estamos falando aqui do finalzinho do século XVII, início do século XVIII, e qual que é a tônica do século XVIII em termos de história geral, em termos de história ocidental? É a afirmação da burguesia enquanto classe social, não só economicamente falando, mas politicamente falando. A burguesia, desde o final do feudalismo, ela vive um grande dilema. Qual que é o grande dilema, o grande impasse? Dela ter poder econômico, ser a classe que mais se beneficia com a reforma protestante, o renascimento, as grandes navegações, a consolidação dos estados nacionais, mas ao mesmo tempo ela esbarra nas questões de sua origem, tá? A sociedade da Idade Moderna ainda é uma sociedade baseada no poder dos nobres, ainda é uma sociedade estamental, ainda é uma sociedade onde a família é um diferenciador, é um critério diferenciador de status, tá? A burguesia sempre brigou contra isso e ela vai conseguir impor os seus valores, a sua visão de mundo, a sua concepção de sociedade a partir do século XVIII, nas chamadas revoluções burguesas. Esse é o termo mais certo de nós falarmos. Ela vai conseguir uma expressão que nós falamos muito em economia, em política, chamada hegemonia. O que é hegemonia? É ter o poder de fato, não só o poder econômico, mas o poder das instituições, o poder político, o poder do parlamento, o poder de produzir leis, o poder de produzir culturas e impor aquilo ao resto da sociedade como se aquela fosse a única visão existente, tá, de fazer as leis. A burguesia consegue isso por meio das revoluções burguesas. Muita gente acha que a primeira revolução burguesa foi a Revolução Francesa. Não. Há quase 100 anos antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já passou por um processo semelhante disso, que nós alguns chamam de Revolução Puritana, outros chamam de Revolução Gloriosa. É um processo muito longo, cheio de idas e vindas. Começa em 1640 e vai até 1688, a Revolução Inglesa. É um tema árido, tá? E eu sugiro uma leitura muito cuidadosa da apostila. Eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu. A Inglaterra possuía um rei absolutista. Como nós já falamos em aula passada, absolutismo é aquela maneira de fazer política típica da Idade Moderna, dos Estados Nacionais da Idade Moderna, onde se acreditava que o rei podia tudo, o rei não tinha que obedecer a nada nem a ninguém. Havia até certos teóricos que diziam que o poder do rei emanava de Deus, aquela teoria do direito divino. Havia outros, os chamados contratualistas, que falavam que o rei, daquela maneira como ele era, e a lei era necessária para que o mundo não fosse o caos. Esses teóricos diziam que os cidadãos comuns, todos nós fazíamos um trato com os governantes, nós abríamos mãos de parte de nossa felicidade, de alguns de direitos nossos, em troca da ordem, tá? Em troca da proteção à propriedade privada, em troca da proteção à nossa integridade física, que isso nem era necessário, tá? Isso é muito interessante, tá? Eles pregavam, perdão, é que o celular tocou aqui, vou até abaixar o som aqui. Eles pregavam que sem a lei o mundo seria o caos, tá? Vamos lá? Então, o que aconteceu na Inglaterra? Foi a primeira vez, a Revolução Inglesa, em que o rei foi enquadrado num sistema parlamentarista e, ao mesmo tempo, que ele teve que obedecer a uma Constituição. O que é o sistema parlamentarista? No sistema parlamentarista, quem manda, de fato, é o parlamento. São o parlamento, os ministros e aquele político mais votado é o premier, é o primeiro-ministro. É ele que decide, de fato, as coisas.
se vai haver guerra ou não, é ele que define a diretriz econômica de um país. E o chefe de Estado, no regime parlamentarista, seja no presidencialismo ou na monarquia, é quase que um enfeite, é quase que uma mera figura simbólica. A Inglaterra até hoje funciona dessa maneira. A Inglaterra tem uma rainha, a rainha da Inglaterra, que por sinal é uma senhora já muito idosa, tá? Muita gente faz piada da idade dela, tá? Ser muito avançada. Ela está há muito tempo no poder, mas quem manda de fato são os primeiros ministros que a Inglaterra tem. Por costume e por tradição, quando o primeiro-ministro vai tomar uma medida muito importante, ele consulta a rainha da Inglaterra. E por tradição também ele segue o conselho dela, mas nem tudo, tá? Na imensa maioria das vezes ele não consulta ela. E ela é apenas simbólica, ela serve para festas, para festas, para recepções. É essa a função dela. A primeira vez que isso aconteceu na Inglaterra, a maneira como isso aconteceu foi por meio de uma guerra muito longa na Inglaterra. A burguesia, a alta burguesia inglesa, conseguiu muitas vagas no parlamento e ela declarou uma guerra ao rei da Inglaterra, o rei Henrique. Essa guerra durou muitos anos e as tropas do parlamento, lideradas por um sujeito chamado Oliver Cromwell, conseguiu destruir as tropas do rei, conseguiu derrotar as tropas do rei e impor a ele o regime parlamentarista. E mais do que isso, foi o primeiro país também a ter uma constituição, um código de leis escrito e fazer com que o monarca fosse o quê? Um escravo dessa lei, obedecesse essa lei. Na época, hoje isso pra gente parece ser uma coisa normal, mas na época foi o primeiro país a fazer isso, a submeter o monarca aos poderes de um parlamento e também submetê-lo à força de uma Constituição. Foi um passo à frente, foi uma modificação positiva enorme. Os reis absolutistas tinham poder demais e o poder corrompia eles, como o próprio Montesquieu fala no livro Espírito das Leis, na sua teoria dos freios e contrapesos, que nós vamos estudá-la quando nós formos ver o iluminismo. Isso é interessante demais, mas só para já adiantar, a tese de Montesquieu é o seguinte: os reis eram tiranos porque eles tinham direitos demais. Segundo Montesquieu, o poder corrompe o homem. Toda pessoa que tem poder demais, ela fica mesquinha, ela fica soberba, ela pisa em cima das outras, tá? Ele fica dominado por aquilo, vamos dizer assim. Então, pelo poder, pela sede do poder. Então, Montesquieu prega que o poder do rei tem que ser dividido em poder legislativo, executivo e judiciário, e que um tem que frear os excessos do outro. A tese de Montesquieu é tão boa que até hoje as democracias modernas do mundo ocidental funcionam exatamente dessa forma. A primeira vez que isso foi colocado em prática foi muito antes de Montesquieu falar isso, foi na própria Inglaterra. O rei foi, após a Revolução Inglesa, ele tem que obedecer ao parlamento. O parlamento freia os seus excessos. E também há uma Constituição. O único problema da Constituição inglesa é que é uma Constituição burguesa. O povo não se viu representado na Câmara que produziu aquelas leis, aquele código de leis. Então é um código burguês que visava proteger a propriedade privada, que visava proteger os lucros da burguesia. A burguesia, aos poucos, ela vai impondo essa sua razão de ser, essa sua visão de mundo a todo o resto da sociedade. Nós vamos vendo uma metamorfose de diversos pontos de vista. Por exemplo, o trabalho era visto como castigo e visto como uma coisa de seres inferiores no mundo da nobreza, desde na feudalismo, desde a antiguidade. Aristóteles já dizia que só os seres inferiores nasceram para trabalhar e que existem seres superiores que nasceram para pensar. Agora, a partir do momento que a burguesia começa a abarcar o poder da nobreza, a burguesia começa a dominar os parlamentos, as revoluções burguesas começam a acontecer durante todo o século XVIII, XIX. O que acontece com a questão do trabalho? Passa a ter uma conotação positiva. O burguês começa a pregar que o bom
homem é aquele que trabalha, que o ócio é uma coisa feia, a burguesia começa a pregar isso, tá? Aos poucos o capitalismo vai ganhando cada vez mais vigor, e aquela maneira medieval de pensar, baseada na tradição, baseada na religiosidade, vai toda perdendo o seu vigor. Já vinha perdendo a partir do advento do movimento renascentista, a partir do momento da revolução, da reforma protestante, e agora ela perde mais ainda. A primeira vez que a burguesia consegue, enfim, chegar ao poder é na Inglaterra. É por isso que a Inglaterra no século XVIII e XIX vai ser uma grande potência econômica, porque a burguesia dita os rumos do país, tá? É a preparação para o terreno para a Revolução Industrial que nós vamos estudar agora há pouco também, tá? Vem por aí o cercamento dos campos, toda uma legislação que pune aqueles que não trabalham. É a burguesia impondo a sua maneira de ver o mundo, impondo a sua maneira de viver, o seu modo de ser a toda a sociedade. Meninos, eu tentei aqui fazer um resumo, enxugar bastante a Revolução Puritana, tá, para vocês, a Revolução Inglesa, mas a leitura é imprescindível. Estou aqui olhando para recordar a página da apostila, 47, 48, 49, um processo cheio de idas e voltas, que eu resumi mesmo, tá? Não coloquei datas, não coloquei nome de muitas pessoas aqui, porque é um tema árido e é legal, a minha função aqui é enxugar. Então, voltando aqui para me fechar todo o assunto, foi a primeira vez que um rei, uma monarquia absolutista foi enquadrada no regime parlamentarista. Agora quem manda é o parlamento na Inglaterra, e o rei é uma figura meramente decorativa, praticamente assim podemos falar, sem medo nenhum de estarmos cometendo injustiça, e também ele é obrigado a obedecer uma Constituição, mas nem tudo são rosas, tá? Não esqueçam disso. Uma guerra civil violenta, intolerância religiosa muito violenta na Inglaterra também, e o que é pior, esse código, essa Constituição, a Constituição burguesa, que visa o lucro da burguesia, que visa proteger a propriedade privada da burguesia. O povo não se vê representado nesse parlamento, tá? Meninos, muito prazer, tá? Não deixe de ler a apostila. Falou, um grande abraço para vocês. Tchau.